Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 13ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa, nossa quarta aula, a aula que a gente vai falar sobre farmácias vivas, que complementa as aulas anteriores, tanto a aula de fitoterapia quanto a aula que nós falamos sobre o SUS, porque inclusive farmácias vivas, como vocês vão ver hoje na aula, é um termo que é muito utilizado, mas que se refere especificamente sobre um programa do SUS. Para essa aula, a gente vai receber a Jaqueline. É um prazer tê-la aqui conosco. Agradeço muito a participação dela. Espero que vocês gostem dessa aula. E aproveito para dizer que quem está chegando agora, não esqueça de assistir o vídeo de orientação, que os links dessa edição, inclusive os slides, quando eles são disponibilizados, eles vão estar a partir de agora no Linktree, está organizado em ordem cronológica, né? é, os mais recentes em cima, os anteriores embaixo, inclusive o vídeo de orientação. Esse Linktree é muito fácil, que é Linktree barra curso de cannabis, mas ele também está disponível na link da bio do Instagram, na descrição das aulas, também todas essas coisas redundantemente vão estar na descrição das aulas, não precisa esperar um e-mail ou um link para acessar as aulas não precisam ser assistidas às terças e quintas às 19h30. Elas podem ser assistidas em qualquer momento no decorrer do curso. Então, por exemplo, eu perdi a primeira aula. A gente pensa num cronograma, numa ordem crescente das aulas, num crescer do conhecimento, mas se por um acaso você precisar, principalmente no próximo bloco, que é da parte clínica, você pode assistir depois, mais para o final do curso, e responder a presença, é válido. Tudo isso está explicado no vídeo de orientação, então, mais uma vez, recomendo que vocês assistam. Tenha uma ótima aula, Jaqueline, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Espero que vocês gostem muito dessa aula e a gente se vê então na próxima terça-feira. Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez, né, para falar com vocês sobre farmácias vivas. Gostaria de agradecer imensamente a organização do curso e parabenizar, porque é um curso maravilhoso, né, que permite o acesso democrático a um conhecimento de extrema qualidade. E, ao mesmo tempo, agradecer a todos os profissionais, né, que se dedicam aqui e ministram suas aulas fantásticas, com muito conhecimento, né, para que todos nós cresçamos, no entendimento das plantas medicinais, da cannabis sativa. Então, eu vou falar sobre as farmácias vivas e a inclusão da cannabis sativa no SUS através das farmácias vivas. Meu nome é Jaqueline Guimarães, eu sou farmacêutica, sou graduada pela UFMG, sou especialista em fitoterapia, com ênfase em farmácias vivas, especialista e pós-graduada em cannabis medicinal, em homeopatia, aromaterapia e em cuidado farmacêutico, o acompanhamento do paciente, né, durante todo o seu tratamento. Sou cofundadora e coordenadora da Farmácia Viva de Betim desde 2004 a 2020, membro do Grupo Técnico de Fitoterapia do Conselho Regional de Farmácia e também membro da Associação Brasileira de Farmácias Vivas. E a minha missão nesse mundo, uma delas, né, que são muitas, é semear farmácias vivas pelo Brasil, ampliando o acesso, né, de todos aos fitoterápicos com segurança e qualidade. Afinal, o que são farmácias vivas? Então, é um programa de assistência social farmacêutica. Ele é baseado, no emprego científico das plantas medicinais e de fitoterápicos e sempre visando segurança e qualidade. Promove também a sustentabilidade e ampliação das opções terapêuticas no SUS, além de integrar os saberes tradicionais e científicos, né? Nós temos uma riqueza imensa, né, do uso tradicional das plantas medicinais, que vem dos povos quilombolas, dos indígenas, dos negros, e isso tudo virou uma riqueza infinita,
né? Então, reconhecer esse saber, respeitá-lo e validá-lo cientificamente é muito importante para que a gente possa multiplicar, né, essas formas de tratamento de uma forma segura, trazendo melhoria na qualidade de vida de todos. Mas como falar de farmácias vivas sem citar o seu mentor, o nosso querido e saudoso professor Francisco José de Abreu Matos, que eu tive o prazer de conhecer, né, em Cuiabá, num evento, e que ele admirou o trabalho que a gente fazia aqui na minha cidade com farmácias vivas, falando que bom que ele já tinha netas. Então, assim, eu me considero, né, uma neta do professor Matos no sentido, né, da fitoterapia. Uma pessoa encantadora, um pesquisador incrível, né, que buscou no sertão lá do Nordeste as plantas medicinais e foi levando isso para a população, foi fazendo um estudo criterioso na Universidade Federal do Ceará, e trazendo toda essa riqueza de uma forma a ampliar o acesso da população ao uso seguro das plantas medicinais. Ele era farmacologista, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, e em 1983 ele criou o projeto Farmácias Vivas, organizado sob a influência da Organização Mundial de Saúde, que na época, né, incentivava aos Estados-membros que valorizasse o conhecimento tradicional, que possibilitasse a inclusão desse conhecimento tradicional nos seus sistemas públicos de saúde. Então, a partir dessa recomendação, o professor Matos idealizou a farmácia viva, e, recentemente, em dezembro do ano passado, eu tive a grata satisfação de ir lá no Ceará, em Fortaleza, participar do Simpósio de Farmácias Vivas do Brasil e conhecer esse acervo maravilhoso do professor Matos. É muito lindo, sabe? E é muito bem cuidado, né? Aí estão os equipamentos que ele utilizava nas suas expedições, né? A lanterna que ele usava, a máquina fotográfica, né? A lupa, os óculos, né? E o horto de plantas medicinais que ele criou lá dentro da Universidade Federal do Ceará, né? Essa foto embaixo à esquerda é uma foto de uma homenagem que foi feita ao professor Matos pelos barcos, né? Barco à vela, né? Lá na cidade. Então, nesse momento, eles homenagearam o professor Matos. E tudo é muito bem cuidado, muitas fotos, muitos registros em jornais. E eu queria colocar aqui minha gratidão à professora Meiriane Bandeira, que é quem cuida de todo esse acervo hoje, uma pessoa maravilhosa, super dedicada, né? E atualmente presidente da nossa Associação Brasileira de Farmácias Vivas, que tem um carinho, né? Toda uma dedicação a tudo que o professor Matos, né, deixou e leva esse legado a mais pessoas, né, promovendo ali uma visitação nesse acervo. Então, se vocês tiverem oportunidade, façam uma visita lá no Horto de Plantas Medicinais do professor Matos. É realmente incrível. Lá no Ceará, através do decreto estadual 30.016 de 2009, eles instituíram três modelos de farmácias vivas. O modelo tipo 1 é aquele mais simples, onde tem só o horto de plantas medicinais e uma orientação para a população sobre as preparações caseiras. Seriam as infusões, decocções, cataplasmas, né, vaporização, enfim. Essas formas que são preparadas com a planta fresca. Então, esse é o formato mais simples que foi adotado. Depois vem a farmácia viva tipo 2, onde além do horto de plantas medicinais, existe o preparo da droga vegetal, ou seja, a desidratação, né, da planta fresca e a dispensação dessa droga vegetal, né, na forma de sachês para
o preparo de chás, de infusões, decocções, principalmente, e até xaropes, né? Caseiros, preparações caseiras. E, por fim, a farmácia viva tipo 3, que além do horto, de plantas medicinais, desse setor de beneficiamento, onde é feita a secagem, a desidratação da planta medicinal, existe também a oficina farmacêutica. Essa oficina seria a farmácia de manipulação, são os laboratórios de manipulação, toda aquela estrutura que é necessária para se manipular o fitoterápico. Então, a partir da droga vegetal, né, vai preparar os derivados vegetais, que são tinturas, extratos glicólicos, e preparar então os fitoterápicos, várias formas farmacêuticas. Pois bem, esse é um decreto que estipulou esses modelos lá no Ceará. Hoje nós temos no SUS vários serviços de fitoterapia. Então, eu vou enumerar os modelos que existem hoje aqui no Brasil, começando pelos hortos terapêuticos, que corresponde a esse modelo mais simples, lá a Farmácia Viva Tipo 1 do Ceará. Então, foi feito um levantamento pela Fiocruz, onde foi detectado que 45 municípios do Brasil tinham esses hortos terapêuticos, faziam o trabalho de educação em fitoterapia, resgatavam o uso tradicional das plantas medicinais e orientava as preparações caseiras. Depois vem, e vocês veem que isso é uma escada, né? É uma escada que vai subindo de acordo com o nível de complexidade do serviço. As ervanarias. Ervanarias corresponde àquele modelo farmácia viva tipo 2. Então, temos hoje no Brasil 28 municípios com o cultivo e beneficiamento da planta medicinal, transformando essa planta medicinal em droga vegetal e dispensando essa droga vegetal na forma de sachês, né? A droga vegetal para o preparo de infusões, decocções. E, por fim, as farmácias vivas, que já é o modelo mais complexo, né, que corresponde àquela farmácia viva tipo 3 lá do Ceará. Hoje, a gente, né, na época desse levantamento, que não foi feito esse ano nem no ano passado, foi feito acho que em 2023, e de lá para cá alguma coisa já mudou, com certeza, mas não muito, né? Então, foi detectado 63 municípios com serviço de farmácia viva, tipo 3, né? Que é o Farmácia Viva reconhecido hoje através da, da portaria, do Ministério da Saúde que a gente vai ver adiante. Então, nesse modelo, a gente vai ter todas as etapas anteriores, o cultivo, o beneficiamento, mas além, aí vai além a extração, que é o processamento, né? É o processo de extração e produção do derivado vegetal, que vai ser matéria-prima para a manipulação dos fitoterápicos e também a dispensação desses fitoterápicos. Outro serviço, né, que temos hoje no Brasil, não menos importante, porque é bastante resolutivo, é a farmácia viva de manipulação, aliás, desculpa, a farmácia de manipulação de fitoterápicos. Não é considerada uma farmácia viva porque ela não tem cultivo. Ela adquire os insumos, os derivados vegetais, que seriam as tinturas, os extratos para manipulação dos fitoterápicos, adquire esses insumos da indústria de insumos. Então, ela começa da metade da cadeia para frente, ou seja, ela compra os seus insumos ativos vegetais e manipula diversas formulações de fitoterápicos para dispensação, né, do produto aos usuários do SUS. Foi detectado, que existem 20 municípios, né, no Brasil, e onde é ofertado, então, a manipulação e a dispensação do fitoterápico. E, por fim, nós temos serviço de fitoterapia, onde ocorre somente a dispensação dos fitoterápicos industrializados. Esses fitoterápicos são aqueles contemplados pela Rename, que são 12, né? A alcachofra, aroeira, babosa. A babosa, pessoal, é para uso interno, tá certo? Aroeira também, existe na forma de óvulos vaginais.
creme para uso vaginal também, cáscara sagrada, espinheira santa, guaco, garra do diabo, hortelã, isoflavona de soja, plantago, mas aí é o plantago ovata, e salgueiro e unha de gato. 24 municípios do Brasil fazem então a aquisição desses medicamentos fitoterápicos industrializados e fazem a dispensação mediante prescrição. Olha, sempre que eu falo de dispensação em se tratando de serviço de fitoterapia, é mediante prescrição de profissional de saúde habilitado, tá certo? No SUS, essa dispensação não ocorre sem essa orientação do profissional de saúde. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, não tem nenhum conflito de interesse, eu só selecionei alguns que, assim, eu acho que são produtos de qualidade, né? A gente tem o soja, né? A isoflavona de soja, o plantagovata, a micana aglomerata, que é o guaco, temos também a alcachofra, né? Dentre todos esses aí que estão na Renânia. Então, em 2010, o Ministério da Saúde, através dessa portaria 886, reconhece farmácia viva, porque até então ela não era reconhecida, não era um serviço reconhecido pelo nosso Ministério da Saúde. Ela já acontecia desde 1983, lá no Ceará, né, com a ação do professor Matos, e foi se espalhando, né, lá em Brasília, o Serviço de Brasília já tem 30 anos, né? Em Betim, iniciou em 2004, então já tem 24 anos, e muitos outros do Brasil são bem antigos, são anteriores à publicação da Portaria 886. Mas nessa época, então, finalmente o Ministério da Saúde reconhece esse serviço e ele faz parte agora desse organograma do Ministério da Saúde. Então, instituiu a farmácia viva no âmbito do SUS. E, olha, isso é muito importante, no âmbito do SUS. A farmácia viva não existe fora do SUS. Não pode ter fins lucrativos, como a gente vai ver adiante. Então, a farmácia viva ela deve realizar todas as etapas, segundo a portaria 886, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento das plantas medicinais, manipulação e dispensação das preparações magistrais e oficinais das plantas medicinais e fitoterápicas, né? Magistrais, pessoal, é aquela formulação que é receitada pelo médico, ele que formula, né? É exclusiva para o paciente. E oficinal é aquela que consta nos formulários oficinais, como é o caso da Farmacopeia Brasileira, formulário de fitoterápicos e memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Então, tá vendo o conflito com aquela classificação, né, lá do Ceará, onde através dessa portaria, só é reconhecido aquele serviço que executa todas essas etapas. Então, o horto, né, de plantas medicinais não seria considerado uma farmácia viva. Já a ervanaria, a gente tem processamento, porque eu vou colher, vou cultivar, vou colher, vou processar. Qual que é o processamento que tem? Eu vou ter ali a seleção, como a gente vai ver com detalhes adiante. A secagem da planta, depois embalar essa planta devidamente, acondicionar, vai rotular e vai dispensar o paciente. Então, isso é um processamento. Existe a manipulação, no sentido de que eu transformei uma planta fresca em um fitoterápico, que é a droga vegetal, ele é considerado um fitoterápico. Então, a evanaria ela já pode ser considerada uma modalidade mais simples da farmácia viva. E muito importante, fica vedada a comercialização das plantas medicinais e fitoterápicos elaborados a partir dessas etapas, mencionadas aí no primeiro parágrafo. Então, é proibido a comercialização, né? A farmácia viva não pode ter fins lucrativos. Então, eu não posso ter uma farmácia viva privada. Os produtos da farmácia viva, eles são gratuitos, mediante prescrição de um profissional de saúde habilitado.
Então, hoje a gente vê que muitos conselhos já regulamentaram a fitoterapia para a sua categoria profissional. A gente vai ver adiante quais são esses profissionais. Depois, em 2013, é, é, é publicada, né, pela Anvisa a RDC 18. Que essa RDC vem fazer? Uma coisa muito importante, ela vai dispor sobre as boas práticas de processamento e armazenamento das plantas medicinais, das preparações e da dispensação dos produtos da farmácia viva. Ela vai regulamentar, né, todas as ações da farmácia viva. E teve muita crítica na época, mas é super importante, né? A RDC 18, ela vai garantir a qualidade e a segurança dos produtos da farmácia viva. Não tem como você trabalhar, né, em um serviço público, né, farmacêutico, sem considerar as boas práticas, sem considerar a garantia da qualidade. Você vai estar lidando com medicamentos, você vai estar lidando com pessoas que estão adoecidas. Então, você tem que ofertar para esses pacientes produtos que vão lhe trazer bem-estar, vão tratar a sua queixa, a sua doença, vão promover saúde. Então, tem que ter toda a qualidade físico-química, microbiológica, tem que ter o princípio ativo em quantidade, né, suficiente para que aquele efeito, né, seja proporcionado, que o fitoterápico seja efetivo. Então, a gente tem que garantir segurança, qualidade e efetividade do produto. E a RDC 18 ela vem para isso, para garantir isso. E a gente tem que seguir. É trabalhoso? É, mas é importante e essencial. Então, o farmacêutico que vai trabalhar com farmácia viva, ele tem que seguir de cima e embaixo a RDC 18, né? Dessa forma, toda a população vai ter um produto confiável, de qualidade e seguro. Então, essas são as etapas realizadas pela farmácia viva, sendo que naquela modalidade de ervanaria, que é uma modalidade mais simples, vai parar em um determinado momento aí. Vamos lá. Eu cultivo, a primeira etapa é o cultivo. Mas mesmo antes do cultivo, eu tenho uma etapa que é a seleção das espécies que serão cultivadas, né? E obter sementes ou mudas de qualidade, identificadas botanicamente, com rastreabilidade. Eu não posso pegar qualquer mudinha em qualquer cantinho e colocar lá. Existem muitas espécies que são fisicamente parecidas, mas quimicamente diferentes, né? Um exemplo disso é o Cymbopogon citratus e o capim-cidreira, né? Que é a citronela e o capim-cidreira, o capim-limão, né? Porque eles têm uma aparência idêntica praticamente. Quem conhece sabe as diferenças, mas a maioria das pessoas não sabe. Eu reconheço muito pelo aroma. É muito nítida a diferença pelo aroma. Mas tem finalidades totalmente diferentes. O capim-cidreira ou capim-limão, ele tem indicação digestiva, ele tem uma ação calmante, sedativa. Já a citronela, ela não é indicada para uso interno. Ela é usada externamente como repelente de insetos, né? Então, daí a importância da gente obter mudas, sementes e mudas identificadas botanicamente, com rastreabilidade, né, para que você garanta o cultivo das espécies corretas. Então, depois eu vou para a etapa do beneficiamento, né, onde eu vou colher a parte da planta que é de meu interesse e vou submetê-la a um processo de secagem para depois, então, eu ir para a etapa de preparação, onde aí vão ocorrer várias etapas também, que eu vou falar com detalhe adiante. Até nessa etapa da preparação, eu vou obter o meu fitoterápico e ele será, então, dispensado ao paciente, mediante, prescrição do profissional de saúde. Em todas essas etapas, é muito importante a gente ressaltar que há necessidade da capacitação.
tem que ter a capacitação da equipe que trabalha na farmácia viva, né, na manipulação, que trabalha lá no cultivo, né? O cultivo ele tem que seguir boas práticas de agrícolas. É muito importante isso. Então, também a capacitação tem que estar voltada para os profissionais de saúde, para que eles saibam prescrever com segurança, de forma racional, aquele fitoterápico, né? E permeando todas essas etapas, a gente tem o controle de qualidade. Eu sempre gosto de falar, alguém aí já deve ter ouvido eu falar, que o controle de qualidade é o coração da farmácia viva. Ele é que vai garantir segurança, qualidade e efetividade, porque ele vai estar monitorando o cultivo, ele vai estar monitorando a minha droga vegetal, ele vai estar monitorando o derivado vegetal, que é a tintura, o extrato, o fitoterápico, ele vai estar monitorando, e também na dispensação. A gente também tem que ter controle de qualidade na dispensação. E até na capacitação, né? Tem que ter qualidade nessa capacitação, conteúdo validado cientificamente, pessoas que realmente conhecem e que saibam o que passar para todos eh, esses atores dessa cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, cultivos é o início de tudo, né? Tem que ter profissionais que conhecem desse cultivo de plantas medicinais, né? Conhecem sobre as necessidades desse cultivo. Então, eu tenho um jardineiro, essas fotos são de Brumadinho, uma farmácia viva que está em gestação, né? Que está quase nascendo, que se Deus quiser vai nascer logo, né, com os atrasos. Gente, sempre mudança de governo traz atraso, né, na implantação de serviços de farmácia viva. Então, a gente teve uma mudança de governo recente, mas com o tempo a coisa volta. É só dar um tempinho. Então, e temos aqui essa pessoinha aparecendo um pouquinho, é uma agrônoma que trabalha com a gente, e, e mais um trabalhador, um jardineiro. Peça fundamental é o jardineiro, tá? Uma farmácia viva. É ele que faz a plantinha crescer com saúde. Todo dia tem que cuidar. É igual o bebê, tem que cuidar todo dia, toda hora. Então tem que ter muito gosto pelo que faz, né? Ah, desconfigurou um pouquinho, desculpa aí, mas dá para a gente ver. Então, muito importante nessa etapa do cultivo é escolher a área adequada, né? Eu preciso de uma área que eu tenho certeza que não foi usada agrotóxico ali, pelo menos nos últimos 5 anos, que está difícil hoje nesse mundo, né? Mas a gente tem que banir isso da face da terra, né? A gente consegue o cultivo muito saudável usando as técnicas da agroecologia, da agricultura regenerativa, da agricultura orgânica, da agrofloresta, né? Os venenos estão aí trazendo mil doenças, muitas doenças para todos nós. A gente alimenta com medo. Você vai comer uma salada, você já fica com medo do que tem aqui, né? Então é muito importante isso, saber que o seu vizinho ali do terreno onde vai ser feito o cultivo da farmácia viva, ele não usa agrotóxico, porque não adianta, pelo menos no raio aí de 5 quilômetros, tem que ter essa certeza, porque o vento traz, ainda mais a pulverização aérea. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que pensar na água para irrigação, água de boa qualidade, o solo é de boa qualidade, né? Está distante de fontes poluidoras como estradas, né? Porque os veículos eles liberam muita poluição de metal pesado e isso vai contaminar o nosso cultivo. É importante a gente fazer barreiras naturais contra o vento e também acaba protegendo um pouco essa coisa da poluição do ar. Preparar o solo, né, fazer uma análise desse solo, colocar o cal para acertar o pH, preparar os canteiros, enfim, é um trabalhão que vai compensar no final, com certeza. Né? A escolha das espécies, então a gente tem que fazer a escolha de plantas que vão se adaptar ao clima e ao solo dessa região. Não adianta eu querer trazer chambá, que é uma planta típica lá do Nordeste, para plantar aqui na região Sudeste, ou trazer a camomila ou o hipérico, que é típico do Sul, né, que se adaptam mais ao clima, né, e altitude lá do Sul, trazer para plantar aqui no Sudeste, que eu não vou conseguir teores precipitativos, né, suficientes. Então,
utilizar as espécies da região, isso é muito importante, né, que se adaptam bem, né, ao cultivo local. Verificar, né, as exigências de cada espécie, né, fazer uma ficha agronômica de cada uma, ver qual que é a luminosidade que ela exige, se é uma planta de sol ou de sombra, né, como é que eu devo irrigar essa planta, se ela gosta de muita água ou pouca água. Por exemplo, o alecrim. O alecrim é uma planta que gosta de sofrer. Quanto mais ele sofre, mais ele produz óleo essencial. Por quê? Ele é de solo pobre, pouco irrigado. Se você começar a irrigar muito o alecrim, ele não vai produzir muito óleo essencial. Então, tem que conhecer cada planta, porque cada planta é um ser igual a gente, com suas individualidades, né? E aí a gente vai atendendo a essas exigências de cada uma delas para ter uma boa produção. O cultivo pode ser orgânico ou agroecológico, também tem agricultura biodinâmica, né, agrofloresta, todas essas práticas agrícolas que, né, consideram, né, essas técnicas alternativas e saudáveis, elas são muito bem-vindas e necessárias para o cultivo das plantas medicinais. A gente tem que fazer procedimentos operacionais padrão, onde eu vou ter todas essas técnicas, né, elencadas, né, quais os tratos culturais, que são os cuidados que eu tenho que ter com aquela planta em relação à poda, adubação, controle de pragas e doenças, o manejo e controle do mato, né? E técnicas de colheita, né? O mato nem sempre é ruim, né? É importante ter um pouco, né, que a gente chama de mato, são aquelas plantas que não estão sendo cultivadas, porque se eu limpo demais a terra, acaba que os insetos vão atacar minha planta. E se eu tenho outras espécies ali, né? Então, eles vão buscar comidinha ali nas outras espécies e deixam minha plantinha crescer feliz. Então é isso, né? Tem que ter a técnica certinha, né? Seguir todas as normas para eu ter um bom cultivo e um bom produto final. Implantar composteira ou minhocário, né? O minhocário também produz um insumo muito rico, né? Então a gente vai usar esses adubos, nada de adubo químico. A irrigação, né? É muito importante você ter um projeto de irrigação para você minimizar os recursos hídricos, aproveitá-lo da melhor forma possível e abastecer bastante, né? Abastecer, né, as suas plantas, né? Irrigar corretamente. Então, para o cultivo e colheita, né, as mudas e sementes, né, elas têm que ser adquiridas de fonte idônea, né, onde eu tenha exatamente essa identificação botânica, saiba a procedência, né, então a gente pode até indicar onde que eu confio, né? E principalmente outras farmácias vivas que já estão em funcionamento há muito tempo, existe uma colaboração entre as farmácias vivas, né? De ceder mudas, sementes, para ajudar o serviço a crescer, né? E ampliar o acesso aos fitoterápicos. Então, quando uma farmácia viva está iniciando, geralmente ela busca ajuda em outras farmácias vivas que já estão, né, implantadas há muito tempo e já podem compartilhar essas mudas e sementes. É muito importante a parceria com instituições agrícolas, por exemplo, Emater, Epamig aqui em Minas, Embrapa, né, porque eles vão repassar tecnologias muito importantes para a gente, né, que está iniciando a farmácia viva, iniciando o cultivo, né, fazer parcerias com outras farmácias vivas, com outros de referência. E também, gente, para você não ter desperdício, ter um calendário de plantio e colheita. Não dá para colher todo mundo de uma vez só. Então, você vai plantar uma espécie sabendo que daqui a 6 meses está na hora da colheita. Então, não plante outra que vai chegar na hora da colheita no mesmo momento. Isso porque também no beneficiamento, o beneficiamento tem que ser rápido, a secagem tem que saiu do canteiro, né, da área de cultivo, vai diretamente para o setor de beneficiamento para ser imediatamente processada. Porque quanto mais tempo eu demoro para fazer isso, menos qualidade eu vou ter na minha matéria-prima vegetal, né, no meu insumo ativo vegetal.
Então, tem que colher uma planta de cada vez para eu secar uma planta de cada vez, e aí sim vai dar tudo certo, eu não vou ter desperdício. E olha, essa etapa é trabalhosa, muito trabalhosa a etapa de beneficiamento. Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem a calêndula, né? A calêndula é uma florzinha que ela dá a mais ou menos 1 a 2 palmos do chão. Então, ela não é rasteira. Se eu tenho uma área de cultivo que está, né, bem monitorada, cercada, não tem a presença de animais, que nunca deve ter, né? E eu estou aguando regularmente, então tá tudo limpinho, nem há necessidade de eu fazer uma higienização, que geralmente é feita em água corrente. Porque se eu molho a planta, eu vou demorar muito mais tempo para obter a droga vegetal, né? Porque eu vou aumentar a quantidade de água ali nessa planta. Então, a calêndula, por exemplo, muitas vezes não é necessário fazer essa lavagem, porque eu reguei há 2 dias, é uma área toda preservada, né? Mas eu vou sempre verificar isso. Tem poeira, tem restos de solo, alguma coisa desse tipo, então eu vou ter que fazer a lavagem em água corrente. Então, eu vou ter que cortar aquele talinho que fica na flor, uma a uma. É trabalhoso, mas você obtém um material de excelente qualidade, né? Então, depois da seleção ou pré-limpeza, eu vou dispor essa planta. Aqui eu tenho uma estufa de secagem. Essa estufa é elétrica, com circulação de ar, mas existem estufas solares, né, também. Existe a gás, eu não acho uma boa opção, porque às vezes pode deixar algum resíduo. Então, melhor seria elétrica ou a gás. E também tem a secagem natural, que é um cômodo, né, reservado para secagem, então ele tem estantes, né, tipo que a bandeja é de tela, e eu vou dispor essa droga vegetal, essa planta, nas bandejas, e eu vou colocar dentro desse cômodo desumidificadores, que são equipamentos que vão retirar a umidade do ar. De tempos em tempos eu tenho que ir ali para recolher a água que fica armazenada na gaveta desse equipamento. E geralmente também tem uma janelinha com tela telada em cima e embaixo para ter circulação de ar, tá? Então, existem essas formas de secagem, que é a secagem natural e artificial em estufas de secagem. Na estufa é bem melhor porque você não fica dependendo do tempo. Em tempo chuvoso, onde a umidade aumenta muito, então o tempo da secagem natural aumenta bastante também. E quanto mais rápido eu seco a planta, mais qualidade ela vai ter. E essa secagem, ela tem que ser monitorada o tempo todo. Eu tenho que ir pesando essas bandejas até obter um peso constante. Dessa forma, isso me indica que já evaporou toda a água. É claro que fica uma umidade residual, e essa umidade geralmente consta lá na farmacopeia, na monografia da planta, e quando não, na monografia da planta não tem esse índice de umidade residual permitido, a gente considera em torno de 14%, tá? É o máximo de umidade, porque senão depois você corre o risco de crescer fungos. Se ficar muito úmido, não pode. Depois vem a etapa de preparação. Essa etapa de preparação, nesse momento, é a extração. A extração a gente faz de acordo com os métodos da farmacopeia brasileira, onde lá temos 2 métodos: maceração, onde eu vou colocar a droga vegetal, que é a planta desidratada, bem rasurada, bem pequenininha ou em pó, em contato com o líquido extrator, que vai ser uma mistura hidroalcoólica ou hidroglicólica. Quando você quer um extrato glicólico, você usa uma mistura hidroglicólica. Quando você quer um extrato alcoólico, uma mistura hidroalcoólica, hidroetanólica, né? Ou o processo da percolação. Na maceração, eu vou deixar isso em contato de 3 a 7 dias, depende da planta. A gente já fez ensaios onde 3 dias era o suficiente.
Depois disso, já começava a extrair coisas que a gente não queria, muito tanino, começava a precipitar depois a tintura. Então, isso é teste, né? Você vai ter que ir analisando e vendo qual que é o melhor tempo para essa maceração para aquela planta. E a percolação, ela já consiste na passagem do líquido extrator pela planta, né? Eu tenho um percolador, que é esse equipamento aí, é tipo um cone invertido de inox, onde eu faço as camadas e, por último, eu coloco o líquido extrator. Embaixo eu tenho uma torneira pequenininha, onde vai gotejar, né, esse líquido extrator depois de ter passado pela droga vegetal ali acondicionada. E no final eu vou completar o volume para o meu volume final ali. Então, é assim que a gente produz tinturas e extratos, que vão ser matéria-prima para a manipulação dos fitoterápicos. Uma outra forma de extração em farmácia viva é a extração dos óleos vegetais, dos óleos essenciais. Também poderia ser de óleos vegetais, tá? Só que é uma técnica que não é muito comum em farmácia viva. Dos óleos essenciais, eu vou fazer por arrasto de vapor, né? E é bem simples, porque eu uso a planta fresca. Posso também usar a droga vegetal, mas eu posso colher a planta na área de cultivo e já colocar dentro do destilador. Não tem esse processo todo de seleção, de beneficiamento. E dali, o vapor de água, ela não fica em contato com a água, fica em contato com a água quando é hidrodestilação. Aqui a gente fala de destilação por arrasto de vapor. Então a água não encosta na planta. Ela fica por baixo, ela evapora, o vapor passa pela planta e vai para um condensador, onde transforma esse vapor em líquido e eles vai gotejar aqui dentro desse funil de separação. E vocês estão vendo essa camadinha mais escura dentro do funil? Aí é onde fica depositado o óleo essencial. E embaixo é a fase aquosa, porque eles não se misturam por diferença de densidade. Mas a parte de baixo, ela corresponde aos hidrolatos. No passado, os hidrolatos eram desprezados, mas hoje os hidrolatos têm muita aplicabilidade na indústria de cosméticos, de saneantes, né, de produtos de higiene e limpeza. Então, e para borrifar no ambiente, tem mil e uma utilidades, é um produto comercialmente muito aceito. E o óleo essencial, a gente sabe que o rendimento é muito pequeno, né? Às vezes você precisa de 100 quilos de planta para obter 20 ml de óleo essencial. Por isso é um produto caro. Porém, é muito, muito forte. Então, você nunca deve usar óleo essencial puro na pele. Isso pode ser cáustico. O ideal é diluir sempre numa base neutra, que seria um óleo vegetal, ou uma base de creme, ou de gel, ou de shampoo, enfim. E tem mil e uma aplicações. Outra coisa muito séria e preocupante é a ingestão de óleo essencial. Justamente devido a essa potência do óleo essencial, é muito perigoso ingerir óleo essencial. Eu utilizo muito óleo essencial para mim, para minha família, para os meus pacientes que eu faço. Eu tenho um consultório farmacêutico onde eu atendo os pacientes com fitoterapia, aromaterapia. E eu nunca indico o uso interno de óleo essencial. Eu indico sim o uso inalatório, que é super eficaz e muito rápido, né? Quando a gente inala os óleos essenciais, a gente coloca uma gotinha do óleo essencial num pedaço, um pouco de algodão, põe esse algodão entre as mãos e aproxima assim do nariz e fica ali inalando durante 1 minuto ou 2 minutos, faz isso várias vezes ao dia. Tem um efeito super eficiente, muito bom, principalmente em questões emocionais, na ansiedade, na irritação, né? Quando a pessoa precisa de atenção e de foco, então, na hora do estudo ou uma reunião, você está desanimado, vamos lá com um óleozinho de alecrim, de hortelã-pimenta, que traz muito foco, muita concentração, melhora a cognição, né? Na hora de dormir, colocar
no aromatizador no quarto, né? Crianças, a gente faz massagem na solinha dos pés. Então, dilui muito, tem muito pouquinhas gotas, né? A gente usa de 2 gotas, uma gota é, diluída em, sei lá, 10 ml de óleo vegetal para fazer, então, uma massagem nos pés para relaxar, né? Tem muitas aplicações. A aromaterapia é fantástica, gente. Mas não faça ingestão de óleo essencial sem ter orientação de uma pessoa que conhece muito sobre isso. No Brasil, essa prática não é muito empregada. Isso é uma prática que vem mais da França, mas eu mesmo não sou adepta. Não precisa, a gente tem tantas formas de usar óleo essencial maravilhosas, né? Desculpa aí falar tanto de óleo essencial, porque eu sou muito apaixonada por eles. Eu acho que o óleo essencial é a alma da planta e vem trazer tanto benefício que eu preciso de comunicar isso para todos, né? E depois vem a preparação dos fitoterápicos, tá? É a manipulação em si. Então, eu vou usar aquela tintura, ou aquele extrato glicólico, ou até aquele óleo essencial, para incorporar nas minhas bases galênicas, que é o quê? É a base do creme, é neutro, é a base do xarope, é uma base de spray oral, é uma base de gel, uma base de shampoo, de condicionador, enfim. Então, aqui a gente tem, sendo preparado aí no canto superior esquerdo, um creme de calêndula, onde eu estou incorporando um extrato glicólico, né, de calêndula, uma base de creme. À direita, eu estou preparando, a minha base de xarope, para depois incorporar a tintura de guaco, né, nessa base. Depois é um processo de envase, né, nas bisnaguinhas do creme, a rotulação de um spray de romã com traçagem e a rotulação de um creme. O gel não dá para ver direitinho. Então, essa é toda a etapa de preparação, né, do fitoterápico. Lembrando que na ervanaria, a gente para ali na secagem. Então, eu obtenho a droga vegetal, eu vou acondicionar num saco plástico. O ideal é que depois você coloque dentro de uma embalagem que não permita a passagem da luz, porque a luz ela vai oxidar aquela droga vegetal, e por isso que muitas vezes a gente vê em farmácia de manipulação, no supermercado, um chá, né, no pacotinho ali de pendurado para venda, que a folha in natura é verde, mas ali está marrom. E isso quer dizer o quê, gente? Que houve degradação de substâncias. Se degradou substâncias, perdeu atividade também. Então, nunca compre planta marrom, a não ser que originalmente seja marrom. Por exemplo, uma casca de uma árvore pode ser marrom, ou uma semente, sim, mas uma folha é verde. Uma flor, igual calêndula, é laranja, ela tem que estar laranja. A folha de guaco tem que estar verde, o capim-cidreiro tem que estar verde. Isso quer dizer que manteve a qualidade. Então, a gente tem que considerar as características organolépticas. O que que é isso? É cor, aroma e sabor. Sabor nem sempre a gente vai poder, por exemplo, mastigar uma folhinha de hortelã para sentir o gosto, não. Mas a cor você consegue e o aroma você consegue, para ver se tem o cheiro de hortelã. Isso tem que ser mantido e para ver se tem a cor original do hortelã, certo? E depois a gente vem aqui com a etapa da dispensação, muito importante, porque nesse momento a gente vai orientar o paciente como ele vai usar corretamente o seu produto, como ele vai armazenar, orientar também que se sobrar medicamento, não é para ele receitar para os outros, né? Que as pessoas têm mania de sair receitando, né? E isso é a automedicação. Isso é perigoso. As plantas medicinais, elas têm sim interação com o medicamento, muita interação. Por exemplo, o guaco é excelente para as afecções das vias respiratórias. Porém, ele tem interação com anticoagulantes, porque ele é rico em cumarinas. As cumarinas têm essa ação anticoagulante. Então, se o paciente já está em uso de um anticoagulante,
o que que vai acontecer? Risco de hemorragia. É claro que não é uma coisa assim que vai matar, mas é perigoso. Então, a gente tem que saber sobre interação medicamentosa, sobre interação de planta-medicamento. Quem é que vai saber isso? É o profissional de saúde. O farmacêutico, no momento da dispensação, o farmacêutico é o profissional do medicamento. Ele tem que conhecer e ele conhece sobre interação, né? Esses dias eu estava vendo sobre a canela. Vocês sabem que tem duas espécies de canela. Uma chamada popularmente de falsa canela e a canela verdadeira. Qual a diferença delas? Primeiro, o sabor é bem diferente. A canela verdadeira é adocicada, é uma delícia, e a outra é um pouco picante. Em segundo, o teor de cumarina. A canela falsa, ela tem muito mais cumarina do que a canela verdadeira. Daí o risco de usar a canela como medicamento, o uso contínuo, que tem uma ação excelente, né, termogênico, antipoglicemiante, dislipidêmico, mas na dose certa e a espécie correta, né? Então é muito arriscado o uso de plantas medicinais sem o conhecimento devido, né? Ao invés de fazer bem, pode fazer mal. Então, sempre procure o farmacêutico, o profissional de saúde, para lhe orientar esse uso, tá bom? E por fim, o controle de qualidade, né? O controle de qualidade ele existe em todas as etapas, ali no cultivo, né? As análises da água, do solo, até da planta fresca, né? Para ver contaminação, principalmente a água, viu? A água para o cultivo de plantas medicinais, ela tem uma legislação que a gente segue, que é a de alimentos. Tem o máximo de micro-organismos que pode estar contido ali, tem que ser feita essa análise, né? Depois, a planta seca, né, a droga vegetal, é encaminhada para o controle de qualidade para ver a análise microbiológica, né, que são teores de bactérias, fungos, depois, e também metais pesados, né? Não vou falar de agrotóxico, porque a gente está entendendo que o nosso cultivo de jeito nenhum pode ter agrotóxico. Então, eu nem vou fazer análise de agrotóxico, porque lá é proibido a entrada de agrotóxico. Então, é desnecessário, a não ser que você compre essa droga vegetal, aí sim você vai ter que ver isso, porque nem não se sabe, né, o que que aconteceu lá. Então, a gente faz também as características organolépticas, densidade, pH, peso médio, os aspectos visuais da embalagem, do creme ou do produto, né? A gente tem amostras de referência que a gente compara. E depois as amostras vão para o controle de qualidade, geralmente terceirizado, de análises microbiológicas e fisicoquímicas, principalmente a água. A água que é usada dentro da farmácia viva, ela tem que passar por controles rigorosos, tanto a água potável quanto a água purificada, que é produzida através de equipamentos, como osmose reversa ou mesmo destilador, mas hoje em dia é mais osmose reversa, que o destilador não é nada ecologicamente correto, tem um grande desperdício de água. Então, quais são os atores envolvidos, né, nesse processo todo, nessa cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas? Desculpe aí que deu uma desconfigurada, mas vai dar para a gente fazer. O agrônomo, né, no cultivo, então a gente tem o agrônomo, o biólogo, é muito importante na identificação botânica das plantas medicinais, né, daquelas que a gente adquiriu mudas, e também fazer uma exicata, gente. Exicata é você secar uma amostra da planta e manter ela em uma folha, né, com todas as características, e é importante todas as partes da planta. Então, é importante a flor, a folha, né, o caule, para a gente poder realmente identificar, porque a identificação botânica, ela passa por todos esses parâmetros aí. Fala da flor, da folha, do caule, de como as folhas estão dispostas, tudo isso vai ajudar a identificar. Então, esse biólogo botânico é muito importante. Um técnico agrícola, jardineiros e muitas vezes agricultores, né? Por que não fazer parceria com a agricultura familiar? Pois aí se torna um movimento ainda mais social,
quando a gente proporciona a esses agricultores geração de renda e qualidade de vida. Isso é muito importante porque o cultivo de plantas medicinais, ele requer boas práticas agrícolas, ele requer a agricultura orgânica ou a agroecologia ou biodinâmica, que são técnicas que não usam pesticidas. Então, evita a contaminação desses agricultores. O que a gente vê de agricultor doente por conta de agrotóxicos é muita coisa. É muita coisa, gente. E eles, mesmo que instruídos, eles acabam deixando de usar os EPIs. Não que os EPIs vão salvar, acaba que contamina um pouco também, porque está ali no ambiente, enfim, mas ainda mais sem EPI. É muito sério isso, né? E no Brasil a gente vê a liberação de agrotóxicos. Em 2022 tem um levantamento que fala que o Brasil foi o campeão mundial em uso de agrotóxicos e muito além dos outros países que do segundo lugar. E isso é muito triste, né? A gente não precisa disso. A gente está adoecendo toda a nossa população. Tudo que é proibido lá fora vem para dentro aqui do Brasil e é incentivado o uso. Então, assim, precisa mudar isso, né? Sabe que o maior produtor de arroz, né, no Brasil foi o MST, arroz orgânico. Olha que coisa linda, né? Então é possível, é possível. Os nossos governantes têm que apoiar essa causa para o bem de toda a população, não é mesmo? Depois vem a parte do processamento, da dispensação, né? Aí está envolvido o farmacêutico, o técnico em química é muito importante para o controle de qualidade, que é realizado dentro da farmácia viva. O auxiliar de farmácia é aquele que vai, ou o técnico de laboratório, é aquele que vai trabalhar nessas operações todas aí, desde o beneficiamento até a manipulação do fitoterápico, sobre a supervisão do farmacêutico, né? O farmacêutico tem que estar ali supervisionando todas as etapas, avaliando os laudos, né, os laudos do controle de qualidade, tanto do interno quanto do externo, para aprovar o produto no final. Também o farmacêutico, tudo que chega na farmácia viva tem que passar pelo crivo do farmacêutico, né? Tem que ser avaliado. Tem muitas matérias-primas que a gente utiliza que não são produzidas na farmácia viva. Por exemplo, as ceras, né, para preparo dos cremes, os óleos vegetais, o próprio etanol, né, o álcool de cereais, muitas matérias-primas e até as embalagens. Então, quando elas chegam ali na farmácia viva, elas ficam em quarentena para serem analisadas e ver se realmente tem qualidade, para que sejam aceitas, né? Na prescrição, orientação e uso do fitoterápico, então a gente vai ter os profissionais de saúde, são médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas. Todos esses têm, né, mediante o seu conselho de classe, a regulamentação da prescrição da fitoterapia. E são diferentes, tá? Cada conselho vai regulamentar conforme a ação daquele profissional de saúde, né? O odontólogo ele vai atuar mais naquelas afecções relacionadas à mucosa oral, né, à face. Já um problema respiratório vai ser orientado por um médico, ou mesmo farmacêutico, dependendo da situação, até enfermeiro, dependendo da situação. O tratamento de feridas, ele é bem característico dos enfermeiros, que para mim é o profissional que mais entende de ferida, né? Os nutricionistas dentro do campo de atuação dele, e assim os fisioterapeutas. Então, essas, essa regulamentação, ela envolve mesmo a atuação daquele profissional de saúde, tá? E na parte da orientação e do uso, a gente tem os agentes comunitários de saúde, que eles são muito importantes, porque eles são o elo entre o profissional de saúde que está na unidade e o paciente que está em sua residência. Então, ele pode levar muita informação importante, pode trazer coisas que ele viu errado acontecendo para o profissional de saúde. Então, é muito importante envolver os agentes comunitários,
né? Fazendo uma capacitação com eles, orientando sobre a importância, sobre conhecimentos mais básicos, né, da fitoterapia, para que eles possam realmente participar desse processo. E os usuários, os pacientes, né, que são o nosso alvo nessa cadeia produtiva. É a eles que a gente vai atender com o nosso fitoterápico. Quais os benefícios, então, da fitoterapia dentro do serviço público de saúde? Primeiro, redução de efeitos adversos, né? É claro e é nítido, né, que os fitoterápicos, por eles serem menos concentrados em termos de um produto, um princípio ativo só, eles trazem muito menos reações adversas e efeitos colaterais. Vou citar um exemplo aqui, que é a espinheira santa, em comparação com o omeprazol, né? O omeprazol, com o tempo, ele tem sérios efeitos adversos. Pode reduzir a fixação, né? A absorção das vitaminas do complexo B. Ele pode causar problemas, assim, relacionados, né? Isso com o uso constante, né? E longo, né? Causar, até colaborar para demência, né? Estudos já falam isso. É uma série de reações adversas. E a gente tem a espinheira santa, que usada de forma correta, ela não ocasiona esses efeitos adversos. É claro que tem que ter orientação do profissional de saúde. E tem um resultado excelente o uso da espinheira santa, né, nas afecções do sistema gastrointestinal, do estômago principalmente. Então, gastrite, úlcera gástrica, refluxo. Então, reduz bastante os efeitos adversos. Promove, né, a saúde preventiva, curativa e integrativa. É muito importante a gente não só tratar a doença, mas a gente prevenir doença. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter um pouco de insônia, está muito ansioso, né? Entra com chá, ou então com fitoterápico em cápsula, né? Ou em tintura, para reduzir essa ansiedade, melhorar o sono, entra com óleo essencial para evitar de chegar a um ponto dele precisar de um ansiolítico, né? Um medicamento controlado, um psicotrópico, que pode causar uma dependência e levar ele a um uso durante anos e anos. Tem gente que vive a vida inteira dependendo de um psicotrópico. Então, é muito importante a gente promover saúde, prevenir doenças. Aí entra muito os fitoterápicos. Ampliação das opções terapêuticas, né? Eu lembro que quando eu entrei no SUS, tinha dois produtos para tratar feridas: sulfadiazina de prata e colagenase. Sulfadiazina de prata é um produto indicado para queimadura, mas era usado em toda e qualquer ferida, porque era a única coisa que tinha. E colagenase é para quando tem necrose, ele é desbridante, ele ajuda a retirar aquele tecido necrosado. Aí começou a fitoterapia, devagarinho, foi indo, foi indo, foi indo. E de duas opções terapêuticas, a gente passou para 20. E olha, gente, a ferida, ela não é uma etapa só. A ferida, ela tem muitas fases, né? Então, tem uma fase inflamatória, uma fase que está com muito infecção. Então, você tem que usar uma substância que tem uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória. Aí depois você já vem para uma fase que tem um tecido de granulação, ou seja, você não tem mais infecção, contaminação microbiana, então você já vai usar um fitoterápico que promova rapidamente a cicatrização ali. E aí já está no finalzinho da cicatrização para que não deixe cicatriz, né? Para que fique uma pele bonita, né? Sem marca. A gente já usa um outro fitoterápico, por exemplo, rosa mosqueta, né? E aí vai. Então, amplia muito as opções terapêuticas, né? Isso é um grande benefício para o SUS e de uma forma não tão cara, né? Não é que seja de graça, mas em relação aos benefícios, a fitoterapia, ela traz, ela desonera o SUS. É isso que eu falo, desonera o SUS. Primeiro, porque os medicamentos são eficientes. Então, a pessoa, ela vai conseguir o resultado terapêutico mais rápido.
não é do dia para a noite, mas tem ferida, né? Úlceras varicosas, aquelas feridas da perna, que a pessoa vive anos e anos sofrendo com aquilo e vai todo dia no posto de saúde, pelo menos 3 vezes na semana fazer curativo. Gasta muito insumo da enfermagem, gasta a hora do enfermeiro, né? Para poder dedicar à confecção daquele curativo. Periodicamente tem que passar pelo médico, então uma consulta médica. Fora o que é mais importante, né? É a péssima qualidade de vida que aquele paciente tem. Então, quando o fitoterápico fecha finalmente essa ferida, olha o tanto que vai desonerar o SUS, e mais importante, olha a qualidade de vida que vai estar proporcionando para aquele paciente. Então, não é só pôr no papel quanto custa isso e isso, quanto custa. Tem que ver além do custo da matéria-prima, dos trabalhadores, né? Das embalagens. Tem que ver além, tem que ver que aquele paciente vai se curar e que ele vai deixar de usar o serviço de saúde 3 vezes por semana. Então, desonera sim o SUS. Tem resolutividade e sucesso terapêutico, né? Isso a gente vê claramente. Criança, quantas vezes a gente via criança usando xarope, né, para afecções, né, respiratórias, alguns xaropes broncodilatadores, que tem uma série de reações adversas, e ele utilizando, às vezes, um xarope de guaco, um chá de guaco, ele consegue o resultado, né, de expectoração, de acalmar a tosse, sem os efeitos adversos. Então, tratamento de ferida, criancinha com aquelas erupções, né, brotoeja, usar um creminho de camomila, até na erupção dentária, né, um gel de camomila que a gente, um gel próprio para usar na cavidade oral. Nossa, na fissura mamária, né, a mãe que está amamentando, aí você vem com um creme de calêndula, uma solução de calêndula, na verdade, que é própria para a fissura mamária, né, esses problemas digestivos, a pessoa está lá empanzinada, que se fala aqui, né, muitos gases, má digestão, você toma lá um chazinho de erva cidreira, que é muito digestivo, de hortelã, né, de manjericão, que é uma delícia, o chá de manjericão, ótimo para depois das refeições. Enfim, traz alívio, resultado sem de baixo custo e sem efeitos adversos. Valorização e resgate do conhecimento tradicional. Então, todo esse conhecimento dessa população quilombola, dos negros, dos índios, isso ser resgatado e ser repassado para as outras gerações, né? Teve um momento que ficou totalmente esquecido, né? Com a Revolução Industrial, a chegada da indústria farmacêutica, o bom era o comprado da indústria, né? A plantinha, o chazinho da vovó, já era. Mas isso está voltando a ser usado, graças a Deus, eu acho maravilhoso, né, gente? Eu tenho uma horta aqui no meu apartamento e eu uso minhas plantas. Eu faço chazinho sempre que eu preciso, estou com má digestão, né? Estou com um pouco irritada, vou lá e faço um chazinho de erva cidreira, que é a Lípia alba, uma planta fantástica, linda, que eu até tatuei aqui no meu braço, porque eu sou apaixonada por ela. Ela é delicioso esse chá, e é uma planta rústica, que ela cresce muito facilmente, né, sem muitos cuidados. Então, assim, tenha sempre em mão um chazinho. Chá, além de ser um medicamento, ele é um ritual de autocuidado. Faz muito bem para a gente preparar o nosso próprio remédio. É um momento que a gente para cuidar da gente. E a gente tem um compromisso muito grande com essa pessoa aqui, ó. A gente, né, a nós foi confiado cuidar dessa pessoa aqui antes de cuidar de qualquer outro. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro. Então, uma forma de se cuidar é preparar seu próprio remédio. Redução, né, como eu já disse, do retorno dos pacientes às unidades de saúde e do número de consultas. Isso é claro, é visível. E isso desonera o SUS. Então, a gente tem que explicar para os secretários de saúde, né, para os prefeitos, e ensinar eles a ter esse olhar além da compra do insumo, né? Olhar para todo esse universo de benefícios.
E, além de tudo, pode gerar renda para a agricultura familiar e qualidade de vida também, como eu já disse anteriormente. Vou citar aqui uns exemplos, né, de serviço de fitoterapia no SUS, mas assim, me desculpe aqueles que eu não vou citar. É porque eu não tinha foto deles ou eu não conheço, tá? Mas todos são muito ricos e eu dou meus parabéns a todos aqueles profissionais de saúde, na maioria farmacêuticos, mas tem também enfermeiros, médicos, né, assistentes sociais, tem vários profissionais do SUS que encabeçam esse serviço e levam ele adiante. Então, meus parabéns e a minha gratidão por isso. E aqui é a foto, essa primeira, à esquerda, é a foto do trabalho lindo desenvolvido lá no Maranhão, que são os hortos terapêuticos. São mais de 50 hortos terapêuticos, desenvolvido pela farmacêutica Caline, muito dedicada, e ela viaja, vai para as tribos, vai para as comunidades quilombolas e faz esse trabalho lindo. Então, isso aqui é a farmácia viva tipo 1 lá do Ceará, ou hortos terapêuticos, onde existe o trabalho de educação em saúde e existe o uso da planta fresca, né, de forma caseira. À direita, a gente tem um trabalho lindo, a farmácia viva de São Bento do Sul, que é o modelo da ervanaria, né? Eles cultivam as plantas, ou eles têm um trabalho de extrativismo também da espinheira santa, que é típica lá da região, e eles fazem desidratação. Essa é a nossa querida farmacêutica, é, Ana Prade, que leva esse trabalho com muita seriedade, com muita competência, e aí eu deixo também a minha gratidão a ela, né, por semear tão lindamente a farmácia viva, né, com segurança, qualidade e eficácia. Inclusive, ela desenvolveu um protocolo em relação à espinheira santa muito rico, né, para ajudar no desmame do omeprazol ou dos inibidores da bomba de, de sódio. Ela desenvolveu um trabalho muito lindo, né, de um protocolo para o uso da espinheira santa no desmame do omeprazol. A farmácia Viva de Betim, né, na qual eu trabalhei por 16 anos, tem uma parte de cultivo, mas a maioria dos insumos é adquirido através de processos licitatórios. Então, ela tem muito aquele modelo da farmácia de manipulação de fitoterápicos, apesar de ter uma parte pequena do cultivo, mas a grande parte dos insumos utilizados lá são adquiridos por processo de licitação, insumos ativos vegetais. A Farma Verde, né, que é um trabalho muito bonito realizado lá em Montes Claros. A farmacêutica responsável é a Eurislene. Ela tem um apoio da universidade, né, é um trabalho muito rico, né, eles cultivam e manipulam fitoterápicos e são dispensados ao SUS. A Farmácia Viva do Distrito Federal é um trabalho de referência desenvolvido pelo farmacêutico Newton, né, e está completando agora 30 anos. A Farmácia Viva Brejo da Madre de Deus é um trabalho já antigo, né? Eles fazem o famoso lambedor. A farmacêutica Eliane, que é a coordenadora do projeto, tem uma área de cultivo linda, né? Todas as plantas utilizadas são provenientes dessas áreas de cultivo. Eles trabalham com colônia, com xambá, com babosa, né? É um trabalho muito bacana lá em Pernambuco. Aqui a gente tem a farmácia Viva de Brumadinho, né? Esse é um cultivo de guaco, cultivo muito lindo, né? Já tem, eu acho que a dispensação em droga vegetal de 5 espécies, foram 12 espécies padronizadas, mas ela está em gestação ainda, ela ainda não nasceu totalmente. Estamos na luta da implantação da farmácia Viva Brumadinho, um município que sofreu muito, né, com o incidente que ocorreu lá,
As pessoas ficaram muito adoecidas, muito mesmo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, esse serviço é um presente para aquela população. Além da fitoterapia, existe um núcleo de práticas integrativas e complementares, chamado NUPIC, onde é ofertado para a população gratuitamente a prática de aromaterapia, massoterapia, auriculoacupuntura, acupuntura, homeopatia, né? E aí a Farmácia Viva vem complementar esse serviço de práticas integrativas e complementares. A Farmácia Viva de Nova Petrópolis é um trabalho que está surgindo aí no Rio de Janeiro, né? Com muita perspectiva de crescimento. A Farmácia Viva de Gramado é uma farmácia viva recente, mas que cresceu rapidamente, né? E está muito lindo o trabalho de lá, muitos profissionais envolvidos, a farmacêutica muito dedicada e muito competente. Deixo aqui meus parabéns à Farmácia Viva de Gramado. A Farmácia Viva de São Gotardo, que tem o farmacêutico Bernardo à frente, é, e tem um trabalho muito bacana, muito lindo. Ele faz o atendimento, né, farmacêutico, né, a consulta farmacêutica na unidade, faz a prescrição. É um farmacêutico muito competente e dedicado à Farmácia Viva de São Gotardo, fica em Minas Gerais. Então, gente, é só alguns dos serviços que eu conheço, né? Tem muitos outros. E esse aqui é um levantamento que foi feito em 2021. Tem já 4 anos, né? Mas é o mais recente que eu tive acesso, que foi feito lá pela Fiocruz. Então, avaliava, né, os serviços de fitoterapia, oferta de medicamentos fitoterápicos no SUS. Então, foi identificado como serviço ativo 81 municípios, em implantação 72 municípios, e fora de atividade, né? Ou seja, serviços que foram implantados e depois foram interrompidos ou paralisados temporariamente, 27 municípios. Vocês verificam aí, né, que a maioria está na região sul e sudeste, mas na região nordeste também a gente tem bastante, né? Mas a região sul é a que tem mais quantidade de serviços, né, que são em azul, serviços em implantação e serviços ativos. Então, como obter financiamento de farmácias vivas? Normalmente, o Ministério da Saúde lança um edital anual para a estruturação de farmácias vivas. Esse edital, ele sai, antes era com 1 mês de prazo para montar o projeto, agora eles já estão colocando de 2 a 3 meses de prazo. Então, tem todo já um edital formatando, né, o modelo desse projeto. Hoje em dia está bem mais fácil, porque eles colocam todo o tutorial, né, orientando como montar esse projeto. É aberto a todos os municípios, mas é uma concorrência, porque o recurso é limitado. Os últimos editais, o recurso foi de 5.500.000 por edital, conseguindo aí de 7 a 10 projetos aprovados, tá? Nos últimos 2 anos foi esse valor. Os recursos, eles vêm tanto para projetos de municípios quanto de estados. Então, pode ser de Secretaria Municipal de Saúde ou de Secretaria Estadual de Saúde. De 2012 foi quando começou o lançamento desses editais. O primeiro edital foi em 2012. Até 2024 já foram lançados 15 editais, foram contemplados 140 secretarias municipais de saúde e 14 secretarias estaduais de saúde. O valor total de recurso disponibilizado foi de 71.724.862 reais, tá? Mas a farmácia viva ela pode nascer com recursos próprios, recursos do município, do estado ou do Distrito Federal. Basta o gestor, o prefeito, a administração querer, pode fazer, né? Esse recurso do Ministério, ele vem de uma vez só, é um repasse fundo a fundo. Então, se o projeto deu 800 mil, vai ser repassado para o Fundo Municipal de Saúde 800 mil.
E no projeto, a gente tem que montar um cronograma de execução e tem um plano de trabalho. Então, a gente tem o prazo de 3 anos, normalmente, para executar aquele plano de trabalho com esse recurso. E esse recurso, ele foi calculado justamente para atender aquele plano de trabalho, tá certo? Caso o município não consiga realizar em 3 anos, o que é muito normal, porque a compra no serviço público é muito complicada, né? O processo licitatório é muito burocrático, é demorado, mas aí basta submeter ao Conselho Municipal de Saúde, pedindo o aditamento do prazo, o Conselho Municipal ou Estadual de Saúde concordando, então ele vai fazer um ofício, né? A gente anexa a ata daquela reunião do Conselho e envia para o Ministério e eles aditam o prazo, eles ampliam o prazo para execução. A única coisa que o Ministério da Saúde não quer é que esse recurso seja devolvido sem a farmácia viva ter sido implantada. Então, nesse ponto, eles são muito compreensivos e apoiam o que a gente precisa. Recentemente, surgiu mais uma possibilidade de recurso para os serviços de fitoterapia, que é a portaria 5619 de 2024. Essa portaria institui um incremento financeiro federal para desenvolver ações no âmbito da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, no âmbito do SUS, certo? Para o ano de 2024. Então, ela veio com um recurso definido para atender municípios que fossem desenvolver alguma ação nesse sentido. Para isso, para o município concorrer, ele teria que ter enviado pelo menos um registro de movimentação de dispensação de pelo menos um fitoterápico, né, pela Secretaria de Saúde, através do Banco Nacional de Dados, né, do Ministério da Saúde, Benafar. Então, esse período desse envio poderia ter sido nos 2 anos que antecederam a publicação da portaria. Então, desde 2022 até 2024. Se o município enviou um registro e se ele atende aqui a esses quesitos que eu vou falar, ele vai receber valor per capita para promover ações no âmbito das plantas medicinais e fitoterápicas, que pode ser capacitação, material educativo, compra de algum insumo, né? Essas ações todas ele vai poder fazer a implantação de um cultivo, ele poderia fazer, né, com esse recurso. Os valores a serem repassados, ele vai ser de acordo com o IDH, né, do município, conforme essa classificação. Quando for muito baixo o IDH, vai receber R$ 1 per capita. Quando é baixo o IDH, 80 centavos. Um médio IDH, 60 centavos. Um alto, 50 centavos. E um muito alto, 20 centavos por per capita. Ou seja, visa atender os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, porque eles precisam mais, certo? Com certeza. Então, dessa forma, foram selecionados os municípios dentro do valor estimado para fazer essa ação. Foram mais de 100 municípios contemplados. O recurso deve chegar nos próximos meses, aí dentro, acho que ainda nesse mês, deve chegar esse recurso para o município. E o quantitativo populacional do censo demográfico foi considerado de 2022, do IBGE. Então, foi mais uma forma de enviar recursos para que essas ações relacionadas às plantas medicinais e fitoterápicas no município fossem, então, é, realizadas. Eu vou apresentar aqui para vocês, rapidamente, a Associação Brasileira de Farmácias Vivas. Essa associação ela foi criada por farmacêuticos que trabalham com farmácias vivas e sentiram a necessidade de fazer esse movimento para que a gente conseguisse ampliar o número de farmácias vivas no Brasil, fortalecesse esse serviço e também ampliasse o acesso, né, da população a esse serviço público de fitoterapia. É uma entidade civil sem fins lucrativos, voltada à representação e à promoção de ações
no âmbito das farmácias vivas. Dentre as propostas, né, da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, nós temos a promoção de cursos relacionados à cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, revisitar a RDC 18 e fazer uma atualização, né, dessa resolução tão importante. O projeto de lei para farmácias vivas, que já está em andamento, já está pronto, esse a gente já concluiu, e agora está para ser votado. Ele prevê uma ampliação do serviço de farmácia viva aos moldes do Ceará, ou seja, reconhecer o horto terapêutico, reconhecer a ervanaria, também como partes, né, da farmácia viva, como farmácias vivas mais simples. Porque muitas vezes a gente vê que o município tem dificuldade para começar com uma farmácia viva completa. Então, começa ali com o ortoterapêutico, depois já passa por uma ervanaria e, por fim, chega lá na farmácia viva conforme a portaria 886. Então, esse projeto de lei prevê isso. Organizar uma revista de publicação científica, isso também já foi feito, está para sair, né, o segundo número da nossa revista, e a proposta são artigos relacionados ao serviço de fitoterapia no SUS, ou serviço de fitoterapia em farmácias vivas, né? Montar grupos de trabalho, né, que tenham foco, educação, legislação, gestão em farmácias vivas, um grupo de trabalho científico e um voltado para a cannabis medicinal. Promover o Simpósio Brasileiro de Farmácias Vivas de 2024, foi promovido, foi lindo, foi maravilhoso, lá em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, aconteceu em dezembro, e a gente prevê esse ano fazer um simpósio também de farmácias vivas, só que dessa vez online, e deve acontecer ainda nesse primeiro semestre, e será divulgado. A contribuição e apoio ao uso medicinal da cannabis sativa, porque a gente vê que a cannabis sativa é uma planta medicinal que cabe dentro da farmácia viva. Então, essa pode ser a possibilidade de ampliação do acesso, né, aos pacientes do SUS. E apoiar também os editais, né, do Ministério da Saúde e a estruturação das farmácias vivas, ajudando, né, os nossos associados a montar esses projetos, esclarecendo dúvidas, né, enfim, que eles tenham esse apoio dentro da associação. Então, se você sentiu vontade de se associar, basta entrar no Instagram, Abra Farmácias Vivas, né? No link da bio vai ter ali um cadastro para associados. E você será muito bem-vinda, ou bem-vindo. Nós vamos precisar de todos para fortalecer esse serviço público de fitoterapia no Brasil. Então, perspectivas do acesso à cannabis terapêutica no SUS. A gente tem já desde 2015 um projeto de lei, o 399 de 2015, em tramitação dentro da gaveta. Infelizmente, esse projeto de lei ele prevê a produção de medicamentos para humanos pelo SUS, em associações de pacientes, em farmácias magistrais e pela indústria farmacêutica. Ele prevê o cultivo da cannabis nas farmácias vivas, com dispensação, né, dos medicamentos no SUS. A produção de medicamentos para animais, né, com teor de THC inferior a 0,3%, o cultivo do cânhamo para a produção industrial, e aí para a produção de cosméticos, produtos de higiene e produtos pessoais, celulose, fibras, gêneros alimentícios, suplementos alimentares, o desenvolvimento de pesquisas por instituições de pesquisa, fornecimento de medicamento à base da cannabis pelo SUS, pelas farmácias de manipulação e pelas associações de pacientes e empresas. A gente vê que nós estamos galopando nesse sentido, né? Que coisa boa, né? Agora, a possibilidade de cultivo do cânhamo no Brasil vai alavancar muita coisa, né? Inclusive, possibilitando esse cultivo pelas farmácias vivas. O cânhamo, a gente sabe que é a cannabis sativa, subespécie sativa, que tem no máximo 0,3% de THC.
mas mesmo assim ele pode ser usado para fins medicinais, né? Porque ele é rico em CBD, e o CBD a gente vê que tem muitos efeitos terapêuticos, né? No tratamento de ansiedade, na epilepsia refratária, né? Na dor crônica, né? Na fibromialgia e tantas outras situações clínicas. Então, isso é um passo super importante para o crescimento, né, da prática terapêutica da, do uso dos produtos de cannabis em todo o Brasil e em especial no SUS. Então, esse projeto de lei 399, ele vai prever a finalidade industrial do cultivo, né, para a indústria têxtil, de construção, cosméticos e outros, a finalidade medicinal, né, para a produção, né, daqueles medicamentos que estão dentro da 327, ou seja, aqueles que podem ser comercializados nas farmácias e drogarias do Brasil, farmácias sem manipulação. Inclusive, a 327 está sendo, passando por um processo, né, de revisão, e acredito que teremos grandes avanços, né, em breve. E isso vai ser muito bom, inclusive, né, seria muito bom se retirasse o CBD, né, da 344 e que fosse o receituário comum e poderia ampliar o número de prescritores, né, não necessitando da notificação de receita e podendo, quem sabe, chegar até a ser autorizada a prescrição mediante protocolo por outros profissionais de saúde, né? É claro que das formulações com o CBD em alta concentração, né? Sendo ele o princípio ativo, podendo ser full espectro desde que com teor menor a 0,3%, ou até 0,2% de THC. Quem poderia cultivar, então? Pessoa jurídica, governo, associações de pacientes. E quem poderia fornecer? Pela PL 399, farmácia de manipulação, que nesse momento está sendo também reavaliada essa possibilidade, né, da farmácia de manipulação poder trabalhar principalmente com CBD, o SUS, associações de pacientes e empresas. Porém, o projeto não trata do autocultivo, não trata do uso recreativo, nem do religioso e ritualístico. E aí é importante deixar esse conhecimento aqui, porque as pessoas confundem muito, né? Cannabis sativa é só uma. Aí a gente tem as subespécies. Subespécie sativa e a cannabis sativa, subespécie índica, né? Então, para farmácias vivas, esse projeto ele prevê o cultivo, o processamento, o armazenamento e o transporte e dispensação do produto no SUS. Porém, gente, não é tão simples assim, né? Na minha experiência assim, de farmácia viva, de mais de 20 anos, a gente já tem dificuldade de montar um horto medicinal com as plantas tradicionais, né? Imagino incluir ali a cannabis sativa, que a gente bem sabe que existe esse risco, né, de invasão, igual muitas associações, né, o cultivo de associações já foram invadidos, né, e foram roubadas as plantas. Então, tem que ter um sistema de segurança que, inclusive, é previsto lá nesse projeto de lei. Mas é um sistema de segurança de alta tecnologia, que exige vigilância 24 horas, câmera para filmagem, e isso dificilmente a gente vai conseguir, né, da gestão, a não ser que o município queira muito, né, investir esses recursos. Mas, assim, existe essa dificuldade, né? Então, pensando nisso, a Associação Brasileira de Farmácias Vivas traz aqui algumas sugestões, né, de como facilitar a chegada, né, dos produtos de cannabis na farmácia viva. Em primeiro lugar, seria a implantação de hortos oficiais de cannabis sativa em diversas regiões do país,
com o apoio do Ministério da Saúde, do MAPA, e contando também com a adesão das secretarias estaduais de segurança pública. A existência de laboratórios farmacêuticos oficiais junto aos hortos, né, próximo, então, ou a eles referenciados, para que produzisse, então, o IFAV, que é o insumo farmacêutico ativo vegetal. E isso ia garantir maior reprodutividade, né, maior qualidade, porque fariam lotes grandes, né, e é muito mais fácil você manter a qualidade do produto, a reprodutividade das concentrações, quando você produz lotes grandes, né, quando você tem uma escala de produção. Então, isso poderia ocorrer junto a esses laboratórios oficiais, né? Então, esse IFA-V é que seria disponibilizado, então, às farmácias vivas, como um insumo ativo vegetal, né? Como a nossa matéria-prima. Igual eu preparo lá a tintura, né? Que é o meu derivado vegetal, que eu vou produzir, então, um xarope de guarco, eu iria receber desses laboratórios, né, esse insumo ativo de cannabis para eu preparar os fitoterápicos. Então, eu ia fazer o óleo, a diluição, de acordo com a prescrição, né, de forma individualizada. Ou eu poderia preparar um creme, um supositório, um óvulo vaginal, né? Enfim, tem tantas formas farmacêuticas para a gente trabalhar os produtos de cannabis, né? A partir, então, do recebimento desse insumo ativo, a farmácia viva ia desenvolver essas formas farmacêuticas adequadas, iria manipular os fitoterápicos e tendo essa possibilidade de individualizar, né, a dosagem de acordo com a demanda do paciente, com a prescrição. E a dispensação desse fitoterápico, então, seria feita, né, na farmácia viva mesmo, nas unidades de saúde, mas mantendo todos os registros, e isso fica a cargo do próprio município, né, determinar o fluxo, a forma que vai ser feito esse registro. E acredito que dessa forma seria possível, né, e muito mais fácil da gente colocar os produtos de cannabis, colocar a cannabis sativa como uma planta medicinal, mais uma planta medicinal da farmácia viva. E aqui, rapidamente, vou mostrar para vocês que já tem muitos estados e municípios já fornecendo, né, já colocaram o acesso gratuito pelo SUS, né, aos seus pacientes, mas é lógico que tem protocolos, tem critérios, né, não é para todos em qualquer momento. Então, essa informação ela foi publicada pela UOL, se não me engano, é porque eu não estou conseguindo ler aqui tudo. E foi feito um levantamento nas assembleias dos estados, né, do Brasil e na Câmara do Distrito Federal em julho de 2023. Aí eles verificaram que 13 unidades federativas já tinham um projeto de lei aprovado e 11 unidades federativas tinham um projeto de lei em tramitação. Isso aqui foi um levantamento, né, do Anuário Cannabis Medicinal do Brasil, da CAIA-MINT, em 2024, onde ela fala aqui, são 18 estados, né, que já têm esse projeto de lei promulgado e outros, esses em marrom, em tramitação. Então, o SUS está se adequando, né, porque é muito mais fácil você ter esse acesso estabelecido no município ou no estado do que o paciente judicializar. Quando ele judicializa, sai muito mais caro para o município. Fora que ele não está sendo democrático, nem todos têm a condição de judicializar, porque é difícil também, né? E leva anos. É um processo, leva 1, 2 anos. E às vezes o paciente tem urgência no tratamento. Então, é muito melhor estabelecer os protocolos, os critérios, né, para que os profissionais de saúde sigam e realmente quem precisa tenha acesso, tá certo? Mas a coisa está caminhando, cada dia mais, graças a Deus. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.
Eu deixei meu Instagram, Matricária Farma. Lá eu estou totalmente à disposição para esclarecer dúvidas relacionadas às farmácias vivas, às formas de acesso aos produtos de cannabis, ao uso correto das plantas medicinais, à aromaterapia, aos óleos essenciais. Então, pode me procurar. É um prazer poder colaborar, né, para o uso correto, seguro das plantas medicinais.